Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. A velha história da velha senhora, a reencarnação. A reencarnação existe? A reencarnação não existe. Todos nós cristãos sabemos disso. Ela, além de não existir, existe uma contextualidade bíblica que impede qualquer concepção de vidas sucessivas, que muitos chamam de justiça superior, justiça maior, justiça divinal, karmática, mas de justa não tem nada. Não explica mutilações, não explica defeitos congênitos, não explica as diferenças sociais, não explica também as pessoas superdotadas, porque há realmente no campo das artes, da ciência, no campo da matemática, da música, nós temos, né? Mas os reencarnacionistas pensam que eles constroem uma nova verdade em cima disso. Mas acontece que não existe reencarnação e a Bíblia jamais citou reencarnação, e todos os versículos, todos os textos utilizados pelos reencarnacionistas, sinto muito, são todos errados, baseados em exegeses completamente errôneas, completamente absurdas, fora do seu contexto. Quando eles pegam um certo versículo ou dois, você lê 3 versículos acima, 3 versículos abaixo, insere isso em um contexto e vê que o assunto é completamente diferente. Mesmo quando eles citam João, capítulo 3, versículo 3, aquela conversinha de Jesus com Nicodemos, como se Jesus, numa noite, fosse ensinar uma doutrina particular, a mesma doutrina que ele teria negado durante 3 anos e meio aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a toda a cristandade. Pasmem. Jó capítulo 8, versículo 8 e 9, e uma série de outras passagens, né? Aquela do último cêntimo, em Mateus 5, nada disso explica coisa nenhuma. Muito bem, a Bíblia não tem resposta para tudo, porque a função da Bíblia é a formação de um caráter cristão. Ela mostra o poder de Deus e a incapacidade do homem chegar-se a Deus apenas pelos seus meios próprios. Ela mostra a soberania de Deus, os princípios superiores de Deus, mostra a salvação pela remissão dos pecados, pela justificação e pela reconciliação com Deus. Coisas que só são possíveis pelos atos soberanos de um Espírito soberano, que é o caso do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então, fora dessa remissão de pecados, da justificação e da reconciliação com Deus, não existe vida eterna, não existe salvação, não existe comunhão com Deus. Não adianta muita gente querer derrubar a cruz de redenção e fazer, no caso, aumentar o monte, como se isso fosse, no caso, mentindo de um lado e sendo melhores do outro. Parece que uma coisa compensa a outra. Não. No reino de Deus só há verdade. Não existe ficção. Não existe mistério que, digamos, justifique o homem especular em cima das revelações de Deus. O que a Bíblia não explica é porque não é necessária para a nossa salvação e não é necessário para a formação de uma identidade e de um caráter cristão. A reencarnação não existe.
Vamos citar dois textos só. Um, que é o texto preferido dos nossos amigos reencarnacionistas. Evangelho de João, capítulo 3. Mas eles se esquecem do versículo 6. O que diz no versículo 3? Na conversinha de Jesus com Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode nascer de novo. Muito bem, em português está assim. Por que em muitas Bíblias de outros idiomas, como inglês, como espanhol, como italiano, já consta nascer do alto, nascer del alto? Por quê? Porque quando nós vamos examinar o texto original grego, nós encontramos aqui esse de novo, traduzido do grego, onde a partícula é anoten. Anoten significa de novo ou de cima. No caso aqui, quando nós inserimos nessa conversa de Jesus com Nicodemos, é de cima, como já consta nas Bíblias corrigidas. As Bíblias que estão eliminando as suas formas arcaicas que possam trazer confusão. E no próprio Evangelho de João, essa partícula anoten, ela surge 5 vezes, sempre com o sentido do alto, de cima. Então, as 5 vezes em que surge, o apóstolo João sempre usou a partícula anoten como de cima e não de novo, quer dizer, outra vez. Não, é nascer do alto, anoten, genetai anoten, nascer de cima. Agora, e fica aquela discussão, é de cima, é de baixo, é de novo, é outra vez, e não adianta discutir. Se nós formos ao texto, coisa que nós cristãos fazemos com muita frequência, nós fazemos habitualmente e obrigatoriamente. Mas os reencarnacionistas não fazem isso propositalmente, e todos sabem por quê desse mistério. Quando nós vamos no versículo 6, olha bem o que Jesus diz a Nicodemos, corrigindo aquelas ideias que Nicodemos tinha, de um novo nascimento carnal, etc. O que Jesus diz? No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo a Nicodemos: eu estou falando não do nascimento de um concepto, de uma nova vida somática. Como é que surge uma nova criança? Como é que surge uma nova criatura humana? Pelo nascimento só da carne? Não. Pelo nascimento somente do Espírito? Não. Em um concepto, em uma criança recém-nascida, existe carne e espírito. Mas Jesus está dizendo, não é disso que eu estou falando. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O próprio Jesus separa. Um é o nascimento devido ao intercurso entre homem e mulher, que é o nascimento da carne. Mas eu estou falando do nascimento do Espírito, que nasce do Espírito de Deus. O Espírito renovado que nasce do Espírito superlativo de Deus. Então, quem tiver dúvida e ficar discutindo muito, vá ao texto no versículo 6, em que Jesus acaba com essa diferença. Seja qual for a versão que você tenha, seja qual for a, digamos, resistência
dos reencarnacionistas a essa explicação, que é, no caso, correta, já consta nas Bíblias norte-americanas. Eles tiraram "You must to be born again" e passaram para "You must to be born from above". Então, não é preciso muita explicação por que eles fizeram isso. Pode deixar que ninguém tem medo de reencarnação, não. Cristão não tem medo de reencarnação, porque cristão conhece cristianismo, conhece as seitas espiritualistas. Quem não conhece devia conhecer, para saber com o que está, no caso, lidando. E nós sabemos que a redenção, ressurreição, justificação, reconciliação com Deus, isso é que traz o nascimento do alto. Nessa mesma vida, nós nascemos. Eu, até os 45 anos, era uma pessoa espiritual. Depois dos 45 anos, eu me transformei numa nova criatura, nascida do alto. Eu nasci de novo, mas estou eu aqui, inteirinho. Por quê? É o nascimento do meu espírito. É disso que Jesus fala. Então, no versículo 6, ele diz: nascer da carne é uma coisa, nascer do espírito é outra coisa. Nada mais claro, nada mais evidente e nada mais sutil para derrubar esse pressuposto reencarnacionista. Muito bem, não quero fazer um vídeo longo, vou citar apenas aquela parte que os espiritualistas negam, mas que não se pode negar, que está em Hebreus 9, 27, em que Jesus, o autor, fala que Jesus fez uma só expiação e que a nós homens é concedido viver uma só vez. O que diz o texto que eles querem corromper? Hebreus 9, 27 e 28. Vamos identificar as duas unicidades. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então, viver, nascer, viver e morrer uma só vez, ficando o espírito livre para quê? Para o juízo. Então, é uma vida só, uma só morte e um juízo. Essa é a primeira unicidade, a unicidade da vida. E a segunda unicidade é a unicidade da obra expiatória de Jesus, que está no versículo 28. Assim também, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar dos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, Hebreus 9, 27 e 28, não adianta argumentar que o espírito sobrevive, a gente sabe disso, que o corpo entra em decomposição, a gente sabe disso, mas não diz que o espírito fica livre. O espírito é conduzido para o juízo. Ao homem é ordenado morrer uma só vez. Se ele morre uma só vez, só uma vez é que há o desenlace entre a parte somática, a carne, sarcos, e a parte espiritual, pneuma. Se isso apenas ocorre uma vez, é porque uma vez é gerada a criatura, uma só vida ela tem e uma só morte ela vai experimentar. Uma só separação entre o seu corpo e o seu espírito, que vai para o juízo. O texto é bem claro, vindo depois o juízo. E a unicidade da obra expiatória de Jesus, que crucificado uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, se ele tira o pecado de muito, não tem que expiar pecado nenhum. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Assim, a reencarnação
ela não existe realmente, ela não merece crédito, é uma maneira das pessoas que não têm formação cristã tentarem ludibriar muitas pessoas, e conseguem, dizendo que a salvação é pelos méritos humanos, pelas vidas sucessivas, numa justiça superior, em que você vai se depurando karmaticamente até chegar à perfeição. Não chega. Nós somos conduzidos às regiões celestiais não pela perfeição, mas pela justificação. Todo cristão sabe disso. Agora, tem gente que acha que não. Como está negando a justificação, acha que o ser humano vai ser perfeito um dia. Sendo que, se existisse a reencarnação, seria a forma mais obtusa e mais injusta de fazer justiça. Porque o indivíduo vem, sofre, não sabe por quê, não sabe corrigir, não pode corrigir, porque ele está levando nas costas um látego, um defeito físico, uma deficiência qualquer, e não sabe por quê. Não sabe por quê. Aí vem um, começa a especular. Vem outro, começa a especular. Aí ele crê que aquilo ali é muito justo. Não. É que a criação geme por uma renovação, por uma palingenesia, como Jesus explica em Mateus 19, 28. Enquanto não houver essa renovação de todas as coisas, haverá todo esse desajuste social, mental, psicológico, doutrinário, enfermidades congênitas, enfermidades metabólicas, enfermidades cromossomiais, defeitos físicos. Sempre haverá isso. Porque a criação geme por uma renovação, a começar pela renovação do ser humano, que é ato soberano de Jesus. Assim, a reencarnação não existe, nada dá respaldo a ela. Eu citei o texto que é mais utilizado, os outros são mais fracos ainda. E o outro principal de Hebreus, que mostra que ao homem é concedido viver uma só vez, vindo depois o juízo. Como também uma só vez foi a expiação perfeita e perpétua de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa explicação sirva para tirar de muitas pessoas essa concepção errônea de uma justiça superior promovida por meios karmáticos, e que seja isso maior do que a justiça de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo.